Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveira e hoje nós vamos falar sobre energia e sistemas biológicos. Vai ser uma aula bem diferente, bem interdisciplinar aqui, beleza? Então, vamos lá. Queridos, nosso objetivo aqui é compreender que a energia é relacionada com os processos biológicos dos seres vivos. Bem, vamos fazer uma retomada sobre energia, tá? Em especial sobre energia potencial. A energia potencial basicamente pode ser armazenada e convertida em outra coisa. Você pode constatar esse fato segurando uma latinha com a mão, uma latinha na mão a uma certa altura do solo e soltando-a. Ao bater no solo, parte da energia armazenada se transforma em energia sonora. Essa energia armazenada é chamada de energia potencial gravitacional, queridos. Então vejam, é uma energia que está armazenada, uma energia que poderá ser armazenada. Bem, outros exemplos. Um outro exemplo de armazenamento ocorre quando tracionamos ou comprimimos uma mola ou elástico. Nesse caso, nós temos uma energia potencial chamada de elástica. E nós temos a energia química, por exemplo, a energia química da gasolina, do álcool, das baterias elétricas e dos outros alimentos que ingerimos, também são formas de energia armazenada, isto é, de energia potencial. Isso aqui eu tirei de um livro do Buongiorno Clinton, certo? E hoje nós vamos falar em especial sobre esse cara, a chamada energia química, certo? É ele o nosso personagem aqui principal. Bem, quando a gente fala nisso, vamos entender um pouquinho melhor, tá? A energia química é uma energia potencial, uma vez que está armazenada nas interações das moléculas que constituem a matéria. No momento em que ocorre a reação química, ligações são rompidas, ligações são formadas e energias envolvidas nesse processo são redistribuídas durante a reação química. Nos animais, a alimentação possibilita o acesso à energia necessária para a manutenção do organismo. Por exemplo, aqui nós temos um periquito que está se alimentando de frutas, certo? Então, está aproveitando a energia química da fruta para ele, beleza? Só para abrir um parênteses aqui, eu tirei esse material do CEPA, que é um grupo de estudo e pesquisa sobre a parte de ensino, certo? Que da USP. Então esse material está lá. Qualquer coisa, se vocês quiserem, digitem lá, energia e sistemas biológicos, que normalmente é o primeiro link que aparece e vocês vão ter mais informações, ok? Bem, vamos falar um pouquinho sobre energia e o sistema biológico. Os seres vivos necessitam de uma reserva de energia para manterem a vida e para desempenharem as suas funções normais, certo? As fontes de energia dos seres vivos são os alimentos. Os seres humanos são onívoros, isto é, comem produtos animais e vegetais. Alguns animais são herbívoros, comem só plantas, enquanto que outros são carnívoros, comem só carne. Aqui desse lado eu tenho um processo que mostra como é que é essa escala de consumo, Então você tem a energia solar, essa energia solar ela é armazenada em forma de uma energia química no produto, no caso nas plantas, e aí você tem os consumidores, primário que seria, por exemplo, o grilo, o segundo que seria, por exemplo, a rã, o terceiro que seria uma cobra, e quarto, por exemplo, que seria um pássaro, um gavião, por exemplo, certo? Então, cada um deles está aproveitando essa energia que veio da fonte primária, aqui no caso do nosso Sol, do nosso astro-rei, certo? E essa energia ela vai sendo redistribuída em toda essa cadeia, ok? Bem, energia solar e suas aplicações biológicas. Biologicamente, a energia solar é responsável pela origem da vida em nosso planeta e é a principal fonte de energia dos seres vivos. A energia solar resulta da reação de fusão nuclear, onde núcleos de hidrogênio se fundem, gerando núcleos de hélio, certo? Então você tem aqui uma fusão, certo? A fusão. Então, com essa fusão, você está fazendo com que átomos de hidrogênio, e esses átomos de hidrogênio acabam formando átomos de hélio, e existe uma pequena diferença de massa ali, e essa massa é transformada em energia para a estrela. Junto com a água, a luz visível que penetra na atmosfera forma um conjunto indispensável de vida ao planeta, certo? Então, a água e a luz solar, ela é
principal, né, a principal coisa para poder você ter vida nesse lindo planetinha aqui, ok? Por isso que a gente tem que cuidar muito bem dessas duas partes. Bem, aqui tem para vocês como é que funciona o espectro solar, certo? Como é que funciona o espectro solar aqui? Não, melhor dizendo, não o espectro solar sim, mas o espectro de radiações. Bem, no caso, o nosso Sol, ele emite, por exemplo, principalmente a questão do infravermelho, a luz visível e ultravioleta, certo? Ele também emite outras radiações, só que essas radiações muitas vezes elas são bloqueadas pela nossa própria atmosfera. Mas aqui para nós, certo? Nós seres, nós precisamos principalmente dessas três primeiras aqui, infravermelho, luz visível e ultravioleta. Então percebam que a luz nada que mais que é uma partezinha muito pequena da quantidade de radiações que existe no universo, certo? E a gente vê apenas uma pequena partezinha. E como toda radiação, isso representa energia, certo? Bem, aqui nós temos aqui uma ideia de como é que funciona essa história dos produtores. Vocês viram no slide anterior, que eu mostrei para vocês, de que existe um fluxo de energia, ou seja, existe a luz do Sol, que essa luz do Sol ela é armazenada, ela é uma energia potencial transformada em química através das plantas e depois tem os consumidores, certo? Só que a gente percebe aqui, ó, que essa quantidade de energia, ela não é passada de maneira integral para os outros seres. Então existe sempre uma perda de energia durante o processo, certo? Então, quando eu tenho lá a energia, por exemplo, vinda do astro-rei, toda essa energia que é liberada pelo astro-rei não é transformada em energia potencial química, né, para a planta. E aí depois, em seguida, são os consumidores que vão utilizar essa plantinha, certo? E essa energia, ela sempre está faltando alguma coisa, certo? Então, durante os processos de transformação, tu vai percebendo que sempre existe perdas, certo? Nesse processo aí. Bem, quando a gente fala em planta, a gente não pode esquecer de falar sobre a fotossíntese. Eu vou dar uma breve explicação para vocês aqui, certo? Obviamente, o professor de biologia ele vai conseguir fazer explicações mais profundas com vocês sobre esse tema, ok? Bem, a fotossíntese. As plantas verdes obtêm energia a partir da luz do Sol. Parte da energia é utilizada pela própria planta para desempenhar funções vitais. A maior parte da energia é utilizada para produzir hidratos de carbono, a partir da água e do gás carbônico, certo? Respeitando aquilo que a gente chama da primeira lei da termodinâmica, está relacionado com a primeira lei da termodinâmica. O que seria isso, né, a primeira lei da termodinâmica? Só para abrir um parênteses aqui, ó, voltando para cá. Queridos, a primeira lei da termodinâmica está relacionada com a conservação da energia. Então, eu estou recebendo uma quantidade de energia, de grosso modo, estou recebendo a quantidade de energia, uma parte dessa energia é utilizada e uma outra parte ela é armazenada, certo? E é o que está acontecendo aqui. Você tem aqui a luz sol, vem aqui junto com o dióxido de carbono e a água, essa energia, ela, junto com o processo de fotossíntese, que não é muito nosso objetivo de como é que é feito isso, ela transforma em hidratos de carbono, certo? E libera como parte disso também oxigênio. Ou seja, existe aqui um armazenamento de energia em forma de hidrato, certo? E ali é utilizada outra parte da energia para a própria planta, certo? Então, o princípio da primeira lei está sendo obedecido aqui. Nesse processo de produção de hidratos de carbono, no caso a glicose, por exemplo, pela fotossíntese pode ser representado pelo esquema. Então você tem, por exemplo, 6 moléculas de água mais 6 moléculas de CO2, de gás carbônico. Isso forma uma molécula de glicose mais 6 moléculas de gás oxigênio. Ou seja, água mais gás carbônico, incidindo luz solar, se torna glicose mais oxigênio. Ou seja, a luz visível se torna energia química. Então, é uma energia que pode ser armazenada. E aí que está o pulo do gato, certo? O herbívoro vai lá, aproveita aquela energia química para o seu sustento. Que, por sua vez, o herbívoro, ele também acumula energia, certo? Ele está acumulando. Nós temos a gordurinha, né, certo? Então, assim, você está acumulando energia e essa energia pode virar energia para outro animal e assim por diante, né? Para os outros seres da cadeia alimentar. Bem, então se você aprofundando um pouquinho mais sobre essa fotossíntese, nós temos o seguinte, que a luz do sol é absorvida pela folha através da clorofila, substância que dá coloração verde das folhas. A clorofila é energia solar transformada
A clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. A glicose é conduzida ao longo dos vasos condutores da planta para todas as partes do vegetal. A planta utiliza parte deste alimento, certo, para viver e crescer. E a outra parte fica armazenada na raiz, caule, semente, sob a forma de amido. Beleza? Então, show de bola, né? Então perceba que precisa da primeira aí, como eu conversei com vocês. Você tem parte da energia armazenada e uma outra parte aqui transformada em utilizada pela própria planta. Então, uma parte armazenada e uma outra utilizada pela própria plantinha. Ok, queridos? Vamos falar um pouquinho sobre trabalho, né? Veja o cara ali levantando ali um peso gigantesco, né? Vejam, a energia armazenada nas moléculas de glicose é utilizada pelo animal que se alimenta da planta para manter a temperatura do seu corpo, manter o funcionamento do coração, dos pulmões, além de permitir várias reações químicas que ocorrem no corpo e também realizar trabalhos sobre objetos externos, como esse cara aqui, né? O cara está levantando aí algumas centenas de quilos, é o cara fortão, né? E o cara, para isso, ele precisa ter energia. Por isso que quando a galerinha vai malhar, né, vai lá na sua academia, fazer seu exercício, sua atividade, que é muito importante, tu perceba sempre que você tem que se alimentar, certo? Você tem que dar muitas vezes uma energia rápida para você poder absorver. Se você é magrelão, normalmente toma lá alguma coisa que transforma-se em energia rápida, né? Se você já é um pouquinho mais gordinho, normalmente você toma uma proteínazinha ali e tenta queimar aquilo que já tem armazenado como forma de energia potencial no teu corpo, certo? Mas a gente precisa ter isso. Então, sempre a necessidade de energia para realizar principalmente os trabalhos externos. Bem, realizar trabalho, né? Eu até coloquei aqui em parênteses. A expressão realizar trabalho significa que uma quantidade de energia será transformada, isto é, passará de uma forma para outra. Exemplo, calor, energia cinética, energia potencial, energia química e assim por diante. Ou seja, a palavra trabalho está relacionada com o conceito de transformação. Beleza? Bem, falando um pouquinho sobre o nosso corpo. As operações físicas e químicas do corpo humano são de algum modo análogas a uma máquina térmica. Precisamente, tal como uma máquina a vapor utiliza energia química armazenada no carvão e no petróleo, o corpo humano utiliza energia química armazenada nos alimentos. Tanto na máquina térmica como no corpo, parte da energia absorvida é utilizada para realizar trabalho e o restante é gasto internamente e dissipada para o meio ambiente sob a forma de calor, respeitando a segunda lei da termodinâmica, certo? Então você tem aqui, por exemplo, a entrada do alimento com ar, água e tudo mais, você tem a utilização da energia e você tem como liberação calor, certo? E trabalho, força muscular, aquela coisa toda, e o calor para poder manter o nosso lindo corpinho a temperatura adequada de 36,5 graus Celsius aproximadamente, a 37, né? Beleza? Bem, agora eu vou dar uma atividade para vocês aqui, certo? Observem isso. Em biologia, denomina-se pirâmide de energia um diagrama que relaciona a transferência de energia dentro de níveis tróficos. Analise a figura e construa uma pirâmide. Então, o que você tem aqui? Ó? Eu vou só falar para vocês. Tem o sol, tem parece milho aqui, tem uma menina com o milho esbugalhando o milho, o milho está alimentando a galinha, depois as galinhas, né, viram rango para o ser humano, certo? E tem uma seta mostrando o símbolo de energia, uma seta dando a ideia de continuidade do processo energético. Eu quero que vocês construam uma pirâmide, certo? Baseado nessa figurinha aqui. Eu vou dar um tempo para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
meus queridos, conseguiram resolver? Pensaram bem nessa questão? Cara, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar para o seu professor de física, mas fala com o seu professor de biologia, ele pode ajudar vocês a definir, né, por exemplo, que essas pirâmides, níveis tróficos e assim por diante, ok? Bem, eu dei aqui uma ideia para vocês sobre isso, certo? Bem, então vejam, o que a gente teria? Na base dessa pirâmide a gente teria um milho, certo? Que está armazenando a energia química ali, certo? Essa energia química veio lá do sol, tal, aquela história toda que a gente já conhece, né? Crescimento da planta precisa de água, alimentos, fazer a fotossíntese, papapá. Bem, nós temos o milho, em cima disso aqui nós temos a galinha, certo? Percebam-se que, né, analisa aqui que a quantidade de energia ela é menorzinha. E depois nós temos o homem que papa a galinha, certo? Então vira canja, vira aquele frango assado, né? Uma delícia ali, ó, coisa linda, hein? Certo? Então isso aqui vira, no caso, seria uma opção de pirâmide mostrada para vocês, certo? Tranquilinho? Tranquilo, de boa? Qualquer coisa, discuta com o seu professor, caso tenha mais dúvidas aí. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre a parte de termodinâmica, certo? Só para dar uma pincelada lá na segunda série, certo? Termodinâmica. Dentro da biofísica, a termodinâmica estuda a transferência de energia na forma de calor em moléculas ou conjunto de moléculas. Essas transferências de energia podem acontecer entre células, setor pequeno, ecossistema, chamado de sistema, e toda a parte de fora do sistema é chamado de meio. Na termodinâmica existe 3 meios, o chamado sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. Então aqui a gente tem um símbolo disso. Nós temos um sistema aberto, sistema fechado está com a rolha e um sistema isolado, ou seja, você está com um pacote aqui dentro e ali dentro existe mais umas camadas protetoras, como se fosse, por exemplo, uma garrafa térmica, certo? Agora, eu vou propor fazer um desafio para você. Dentro da natureza, você é um sistema aberto ou fechado? Justifique sua resposta. Você como corpo, você é um sistema aberto ou fechado? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nessa resposta, daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, queridos, conseguiram ver? O que vocês acham? Bem, eu tenho uma boa resposta para poder vocês fazerem uma boa reflexão aqui, certo? Você, dentro da natureza, você é um sistema aberto ou fechado? Justifique sua resposta. Você, assim como todos os seres vivos, são sistemas abertos, pois constantemente troca de energia e matéria com o ambiente. As trocas de energia dentro de você e em seu entorno podem ser descritas pelas mesmas leis físicas que descrevem o mesmo processo entre objetos quentes e gelados, por exemplo. Então, constantemente, nós estamos trocando energia, certo? Então, nós somos um sistema aberto, nós estamos trocando energia com o ambiente, certo? Seres vivos são assim, mesmo os animais de sangue frio, né? Por exemplo, lá em casa tinha umas abelhinhas, quando elas ficam, tem o calor do sol, elas ficam mais agitadas, estão constantemente trocando energia com o ambiente, fazendo com que, por exemplo, elas ficassem um pouquinho mais agitadas, a gente percebia-se isso. Então, não é um sistema fechado nem isolado, sempre um sistema aberto. Beleza, meus queridos? Bem, nessa aula nós falamos sobre energia e sistemas biológicos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dão uma lidinha qualquer coisa em mais partes e como sugestão, veja lá o site do CEPA, da USP, tem bastante material interessante lá para vocês poderem pensar de uma forma diferente da física, ok? Obrigado a todos e até mais!